Pessoal, ó, da série O Básico Bem Feito Vale Ouro, hoje nós iremos trocar aqui um conector FPC de display, tá bom? Esse conector FPC aqui, essa placa aqui é aquela que vem separada. O display, né, da subplaca. Tem conectores FPC que vem junto, que são aqueles conectores FPC maiores, né? A51, A71, A12, tá bom? Então esses conectores aí são aqueles conectores maiores que são até mais difíceis de ser trocado. Eu também vou trocar esses conectores FPC aqui para mostrar para vocês. Por que eu ainda não fiz? Eu estou aguardando aparecer um, tá bom? Para mim poder trocar de um do meu cliente aqui mesmo, para mostrar para você como é que faz. Apareceu esse, então já vou fazer esse aqui, deixar gravado e postar lá no YouTube, né? Esse vídeo será postado no YouTube, né? Para pessoas aqui que queiram aprender mais, para cliente também, que muitas vezes esses problemas, o cliente não acha quem faça para ele, não acha quem solucione para ele. Então, é para o público em geral que, claro, focado para técnicos, né, que tem assistência aí, mas às vezes o cliente final está procurando, né, alguém que faça e acaba encontrando um vídeo desse aqui no YouTube e sabe que a gente pode fazer também esse tipo de trabalho, beleza? Deixa aí o seu comentário, a sua curtida, vai me ajudar muito, tá bom? Você pode deixar de que cidade você é, que eu vou ler o comentário, eu vou responder. Você pode deixar de que cidade você é, estado, se você faz esse reparo, se você não faz, se você é técnico, se você não é, se você faz serviço para lojista ou se você ainda não faz, beleza? Vamos lá, tá bom? Já estamos aqui com quase 2 minutos de vídeo. Vou botar o microfone aqui e vamos lá. Beleza, tô aqui com esse conector quebrado. Esse aparelho eu já tinha feito um reparo na placa dele. Pelo que eu vi aqui, pessoal, pela forma que eu fiz aqui, né, a forma que eu removi as blindagens, acredito não, eu tenho certeza que faz bastante tempo que eu já fiz o reparo nessa placa, tá bom? Pelo que eu vi aqui, eu fiz um reparo na CPU, né? Eu sei que foi eu, porque o lojista nem trouxe essa placa aqui, então já fez um reparo nela, para mim faz muito tempo. E aí agora caiu, quebrou a frontal e eu percebi aqui que quebrou o conector FPC. Beleza? No final, pessoal, desse vídeo, a gente vai bater um papo sobre quanto é que eu cobro esse serviço aqui para lojista, se eu baixo o meu valor, se para um lojista eu cobro tal valor, para outro lojista eu cobro tal valor, que essas coisas a gente percebe muito que acontece no mercado, tá bom? Então, chega um cara aqui que chora, aí você vai lá e pega e baixa 10, 20, 30 reais do que você faz para aquele que não chora. E isso, na nossa área, principalmente para lojista, cara, é inadmissível, tá bom? Você não pode aceitar isso. Lojista, você trabalha tabelado. Então, você tem X valor e é X valor. É até bom você botar isso numa tabelinha para quando perguntarem, você já manda a tabela, que isso aí evita qualquer tipo de choro, negociação. Você se negocia com o cliente final, porque vem um cliente final, você cobra aqui para fazer um serviço disso aqui, R$ 170, R$ 150. E aí o cara você cobra, você faz até 150 para cliente final. Que você cobra 170, o cara pede um choro, pede para parcelar no cartão, 2 vezes, 3 vezes sem juros, você consegue porque vai dar aquele desconto e acaba morrendo no que você acostuma cobrar de praxe ali no seu preço de tabela. Beleza? Vamos lá, vamos lá. Primeira coisa que você tem que ter, pessoal, ferramenta boa, tá bom? Então, também vou falar um vídeo aqui falando de ferramentas. Sem uma ferramenta boa, sem um ferro de solda bom, sem um microscópio bom, sem uma estação de retrabalho boa, você não vai conseguir fazer nem o básico bem feito, tá bom? E o básico bem feito vale ouro. Vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer é a remoção dos conectores FPC, tá bom? Pessoal, eu vou fazer aqui já da forma que eu faço mesmo, claro. Tem outras formas aí, quando você está iniciando aí, você pode fazer remoção desse conector FPC aqui no ferro de solda para ter menos perigo de danificar, mas eu vou fazer da forma que eu já faço aqui, tá bom? Vamos lá. Então, eu não removo no ferro de solda, não importa qual a placa seja, nem qual seja. Eu removo na estação de ar, beleza? Eu removo na estação de ar, a menos os iPhone, tá bom? Os iPhone
principalmente quando a placa a placa tá membrada ali, eu removo no ferro de solda, beleza? Mas se tratando de Android, eu removo já diretamente no calor mesmo e não tive problemas com isso, tá bom? A estação de retrabalho que eu utilizo aqui é uma Sugon 865, né? É uma estação muito boa, tá bom? Eu tenho também a Quick 861DW, eu tenho a Quick 2008, mas a que eu uso no meu dia a dia é essa Sugon aqui, beleza? Então vamos lá. Fluxo também de boa qualidade, tá bom? Então fluxo de boa qualidade, eu uso o fluxo da Antec, beleza? É um fluxo muito bom. Todos os seus materiais, só, você tem que trabalhar com material de qualidade, tá bom? Um fluxo desse aqui você vai gastar uns 100 reais. Tem pessoas que acham um absurdo, mas um fluxo desse aqui de 100 reais, cara, você vai usar, ó, tempos e tempos, cara. Você vai recuperar esse dinheiro e você vai estar usando um material de qualidade, beleza? Que vai, no final das contas, te ajudar aí no teu serviço, beleza? Para esse tipo de reparo aqui, se for aqueles conectores FPC maiores, eu uso um bico mais grosso. Sendo esse menor aqui, eu uso um bico aqui, ó, um bico mais fino. Não tem numeração nesse bico aqui, mas ele não é um bico grosso, não. Ele é um bico fino, ó. Tá vendo? Ele não é um bico muito grosso. E aí, vamos lá. O movimento que eu faço aqui, pessoal. Esse movimento, ó. Eu acho que vocês vão conseguir. Deixa eu ver se vocês vão conseguir ver o movimento que eu faço na minha mão. Ah, vocês vão conseguir ver, ó. Então, vamos lá. Tá aqui, ó. Temperatura. A minha temperatura tá a temperatura normal que eu uso para tudo. 380 a no 80. Menos para limpeza de resina, né? Ó, vamos lá. Ó o movimento, ó. Ó. Esse aqui não tem problema, porque ele já tá quebrado. Então, você não tem carinho por ele, ó. Pode ir pegando aqui, ó. Ó. Pode pegando aqui, ó. Ó. Pronto. Acabou. Não precisa ficar com ferro. Entendeu? Beleza. Vamos lá, ó. Agora botar um fluxozinho a mais aqui um pouquinho, ó. Então, pessoal, até isso aqui, pessoal, é de suma importância, ó. Tá vendo? E com esse material aqui, cara, você bota o seu fluxo aqui dentro, você não gasta fluxo com exagero. Porque ele vem um biquinho que controla, um biquinho muito fino, então você consegue botar boa quantidade ali, né? Você fica fácil para você aplicar, porque é uma seringa, ó. E, cara, material muito bom, tá bom? Então não sai tão caro assim, então você pega um bicho desse aqui, você vai usar, o último que eu comprei, não sei nem quantos meses eu usei, eu acho que mais de 6 meses, né? E danificou porque eu mesmo quebrei aqui sem querer, beleza? Então são coisas que é de suma importância você ter na bancada, porque aí você pega aquele que vem de fábrica, com o bico do bicho que eles que você compra no fornecedor, que vem aquele bico grossão, você bota só uma apertada daquela que você dá, você já mela a placa toda ali de fluxo, beleza? Então vamos lá. Botei aqui fluxo. Vou pegar uma solda que eu comprei. Essa solda eu comprei agora, pessoal. Tubinho de solda da Cobix, ó. Solda da Cobix, ela é boa. Ó. Pega aqui, ó. Tem um pouquinho aqui no meu ferro de solda e, ó. Vou passar aqui em cima, ó. Ó. Viu o movimento que eu tô fazendo aí, ó. Indo e voltando. Ó. Aqui, ó. Beleza. Deixa ele o máximo. Essas soldazinhas aqui, você vai deixar elas o máximo bolhadinha ali, ó. Tá vendo? O máximo que você puder deixar, que é pra pegar e quando soldar o conector FPC, a solda do conectorzinho FPC, pegar aí na solda da placa, beleza? De novo, pessoal, vou falar, tem que ter um material bom, pessoal, tá bom?
Não precisa necessariamente ser um material caro, não precisa você ter um ferro de solda de 2, 3 mil reais para fazer, mas você precisa ter um ferro de solda bom, tá bom? Ferro de solda de menos de R$ 1.000 para você conseguir fazer um trabalho de qualidade igual esse eu fiz aqui. Você pega aquele ferro de solda de 40 contos, você não consegue fazer isso aqui, cara. A ponteira do ferro nem cabe aqui dentro. E aí o cara quer fazer um trabalho bom utilizando um material de qualidade, de má qualidade. Não dá, pessoal. Serviço bom não anda junto com material de má qualidade, beleza? Serviço bom não anda junto com material de má qualidade. Não precisa necessariamente você ter um material caro, mas você precisa ter um material que cumpra as suas necessidades. Por exemplo, ferro de solda. Ferro de solda, eu tenho um. Esse que eu comprei na época é um A9, que eu usei ele muitos anos. Esse ferro de solda já molhou, o ferro de solda tá bonzinho, pô. Na época eu comprei esse ferro de solda no AliExpress, quando ainda não tinha o imposto, eu paguei R$ 500 no ferro. Então, olha o valor que eu paguei, né? E hoje em dia, com o imposto, ele vai sair em torno de uns 900, 700, R$ 800, beleza? Aqui na minha cidade, eu encontro esse ferro até de esse valor, R$ 800, tá bom? Então, você vai fazer mais ou menos um investimento desse valor para você ter um ferro de solda de ótima qualidade, para você usar 1, 2, 3, 4, 5 anos aí na sua bancada, né? E quando você desistir ou comprar um ferro de solda melhor do que esse, você pega lá e esse ferro, meu ferro de solda que eu usei anos, mais de 3 anos eu já usei. Tá aí. Se eu abrir a boca aqui de R$ 400, botar aqui no grupo ferro de solda a 9 aqui, R$ 400, eu vendo na hora. Então, é um investimento que você faz e você não perde. Beleza? Tá bom? Tem que ter isso na mente, pessoal. Um básico bem feito só anda junto com um material de qualidade. Necessariamente não precisa ser um material caro, mas um material de qualidade. Beleza? Vamos lá. Eu não achei da mesma placa, mas achei esse aqui, que aparentemente é o mesmo. Vou tirar daqui e vamos botar lá. Estamos chegando agora em 12 minutos de vídeo, porque eu tô falando bastante, pessoal, tá bom? Se eu não tivesse falando aqui, era só tirar e botar para lá rapidinho. Pessoal, para tirar é o seguinte, você tem que treinar em placa sucata, beleza? Treina em placa sucata que você vai ficar bom aí, tá bom? Então, pega esses conectores FPC e tira da placa sucata sem danificar ele, tenta tirar, os primeiros você vai queimar, depois você vai pegando a manha aí, beleza? Vamos lá, ó. O movimento é o mesmo, vou esperar ele entrar em fusão e aqui é o seguinte, quando ele entra em fusão, eu faço duas coisas bem rápido. Eu estou seguro aqui com ele na pinça, eu tiro o bico e tiro o conector FPC da placa. Então é. Tá vendo? Primeiro esse, depois esse, ó. Entendeu? Porque você tem que tirar o calor de cima para poder tirar. Porque se você não tira o calor e você tira o conector FPC, o conector FPC queima. Se você tira o calor e custa tirar o conector FPC, a solda ela seca de novo ali e aí você não consegue tirar o conector FPC, beleza? Então tem que ser aqui um trabalho de precisão, né? Ó, a mesma temperatura. Ó, pra infusão, ó. Ó, tá infusão, ó. Viu? Onda, né? Isso aqui, só é treino, cara. Você não vai conseguir fazer isso aqui sem treino, beleza? Essa placa aqui é placa sucata, então não me interessa. Segurei aqui o conector, ó. Vai dar certinho aqui. Beleza. O que que eu faço? Fluxo de boa qualidade. Pego o conector FPC. Boto aqui, ó.
Ó, pessoal, você viu? Aqui, ó. Perdão, esqueci, né? Eu dei uma baixadinha aqui no A para 60, beleza? Eu uso o A80, dei uma baixadinha no A para 60. Botei ali, aprumei certinho, deu calor. E aqui, ó, olha aí, ó. Ele já, ó, já deu aquela soldada básica. O que que eu faço? Tava pensando em outra coisa aqui, esqueci de falar com vocês, pessoal. Desculpa, ó. Vou botar aqui, ó. Mais o fluxo agora, ó. Vi que eu botei só um pouquinho de fluxo embaixo, agora eu vou adicionar mais fluxo aqui pelo meio, ó. E aí, pessoal, o que que eu uso aqui? Eu uso essa pinça torta aqui, ó. Que o que acontece? Com essa pinça torta eu consigo pressionar um pouco em cima sem danificar. Então já tá um pouco soldado aí, ó. Bota 380 aqui, A no 80 normal, ó. E aí eu dou uma pressionada em cima e venho aqui, ó. Ó. Ó, entrou em fusão lá, ó. Uma segurada, espera se coisar de novo. Venho mais um pouquinho para frente, ó. Cadê? Mais um pouquinho para frente, ó. Bota aqui, ó. E eu consigo, ó, pressionar sem danificar o conector FPC, ó. Ó, ó, entrou em fusão. Mais um pouquinho para frente, ó. Ó. Pronto. Isso aqui, para fazer aqueles conectores FPC maior, é essencial, ó. Com essa aqui, você não consegue fazer essa pressão, porque se eu botar aqui e pressionar, ó, na hora que eu der calor, vai furar o conector FPC. Então, principalmente se for aquele FPC similar que a gente comprou lá, que ele é mais vagabundo um pouquinho. Isso aqui porque ainda é um original. Mas, ó, dando aquela pressionada em cima, encosta muito bem ali, porque você força o conector, o padzinho do conector FPC, encostar no da placa. Então, encosta muito bem. Então, funciona muito bem essa técnica. Então, depois que eu peguei essa forma de fazer aí, fiz, foi muito bom. De primeiro, na maioria das vezes, os carros adicionando solda aqui, quando não pegava, porque não encostava direito, pressionava com aquele outro que quebrava e tudo mais, mas olha aí, ó. Assim, ó, se você deixar um pouco de solda na placa, ó, você não vai ter dor de cabeça, porque funciona muito bem, pega muito bem, ó. Tá vendo lá, ó? Olha como ficou, ó. Olha como ficou bonito. Beleza? Então, olha o outro lado. Então vamos botar aqui. Vamos botar na placa agora pra gente ver, na frontal. E aí, se tratando de valor, esse serviço aqui, cara, para lojista, é no mínimo R$ 70 que eu cobro, beleza? A pessoa sempre cobro mais. Então eu cobro 80, né? Dependendo do aparelho aí, R$ 100, tá bom? E aí, tem aparelho que eu não faço menos que 100, tá bom? Então, esse aqui é porque é um aparelho que é só um conectorzinho FPC, ele é um pouco antigo, tá bom? Então, tudo isso entra na conta, mas você tem que ter o valor ali estimado para o aparelho, que é para você não baixar muito. Esse aqui, o cara queria que fizesse por 50. Não, cara, R$ 70 o menor valor, entendeu? O cara faz 50 e tal, não sei o que, Naim, te conhece muito tempo, é um venezuelano. Aí eu digo, não, mano, não dá pra fazer menos que 70, não. Aí acaba deixando, pessoal. O pessoal acaba deixando. Deixa eu pegar esse aqui. Então, é muito bom você ter tabelado, tá bom, pessoal? Então, esse serviço aqui eu não faço. Também porque o que acontece? Um serviço desse aqui, cara, é um reparo na placa que você fez, certo? E que dá mais trabalho às vezes que outro reparo, tá bom? Então, ó, já deu o raio. Então, assim, cara, esse mês aqui, hoje nós estamos no dia 7, eu já fiz um conector de carga e agora fiz esse conector FPC aqui, que foi o serviço mais básico, né? Que eu fiz aqui, que entraria no caso aí, no básico bem feito vale ouro, tá bom? Então, cara, vamos supor que eu faça por mês aqui, né? Uns 10 serviços desses aqui, nesse estilo, né? Levando esse estilo aqui, de conector FPC, conectorzinho de carga, aquele conector de bateria que quebra também. Se eu faço uns 10 serviços desse aqui, eu aumento ali uma boa porcentagem da minha rentabilidade mensal, beleza? E é por aqui que a gente começa
para chegar no avançado. Beleza? Então, essa etapa aqui, ela é de suma importância. Você tem que aprender a fazer bem feito esse básico aqui, para poder você evoluir de forma correta, tá bom? A pensou você aprender a fazer PMIC e FPMIC e não conseguir fazer um conector FPC, entendeu? Porque você pode até pensar somente, pô, mas eu faço um PMIC, eu consigo fazer um conector FPC, mas é um negócio diferente. Para você aprender a fazer conector FPC, você tem que treinar conector FPC, tá bom? Você não vai aprender a trocar conector FPC treinando em FPMIC. Você não vai aprender a trocar conector FPC treinando CPU. Você não vai aprender a trocar conector FPC treinando remoção de blindagem. Um exemplo. Você não vai aprender essas coisas. Para aprender a trocar conector FPC, você tem que treinar conector FPC, beleza? Então, treine, pessoal, tá bom? Treine, fique bom no básico, beleza? Se você não faz esse tipo de serviço. E mais uma coisa, olha a rentabilidade. Tem um conector de carga de um A71 que tá aí para me entregar, que, cara, assim, é algo que se tivesse para mim fazer só aquilo, eu fazia tranquilamente. Beleza? Então, se tivesse só conector FPC para mim trocar, conector FPC, conector de carga, eu fazia tranquilamente, cara, porque a rentabilidade é muito alta. Já pensou ter um conector de carga de um A71? Um A71? É um A71 aí que a tela já estava trocada, o aparelho já não está mais bonito. Eu cobrei R$ 80 para fazer. Esse conector FPC eu compro de R$ 5. Você imaginou isso? Entendeu? Então, se eu vendo esse conector FPC de 10, eu vendi ele a quase 100%. 15, 20, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, R$ 80. Então, foi R$ 75 de lucro em um serviço desse aí, que não dá retorno, não dá dor de cabeça. Você troca só o conector de carga, você não pega ali a plaquinha do cliente, faz a substituição da plaquinha, que trocar a plaquinha, aí sim dá dor de cabeça. Beleza? Tá bom? Então, estamos chegando aqui em 23 minutos, para o vídeo não ficar, já tá longo, tá bom? Para não ficar aquele vídeo muito longo, mas é mais ou menos isso aqui, pessoal. Aprenda a fazer o básico bem feito, e o básico bem feito vai te levar para outro patamar. Beleza? Simbora!